bom, comuniraba? Eu ia falar boa tarde, mas eu não sei que hora você tá assistindo esse vídeo. Enfim, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre twerk. O que é esse bendito desse twerk? Eu sou Evelyn Malucci e vão comigo aprender o que é twerk. You are dead to me, 'cause what you said to me cut so deep and now you're dead to me. Vamos lá. De uma forma bem simples. Pra responder aqui, ó. Rápido, fácil, prático, caso alguém te perguntar. Twerk é uma dança que prioriza os movimentos pélvicos do nosso corpo. Aí a pessoa pergunta pra você, como assim movimentos pélvicos? Você vai falar, é uma dança onde nós vamos estimular principalmente o encaixe e desencaixe do quadril, a circunferência do quadril, o relaxamento e a tensão dos glúteos, relação entre joelho e quadril. Tcharam! Acabou o vídeo. Brincadeira. Isso de uma forma bem simples, tá? O básico é isso. Agora, tem toda uma história por trás do twerk, que é uma história cheia de maluquices, é uma história que passa muito assim, rente a vários processos relacionados ao patriarcado, ao machismo, processos que passam ali em meios de racismo também, muita informação. Mas eu vou tentar resumir e falar o mais rápido possível aqui, tá? A origem do twerk é origem africana, ok? O nome twerk não veio da África, o nome twerk veio dos Estados Unidos, mas a técnica, a base de movimentações é uma base africana. Tanto que existe uma dança específica que é a mapoka, que é dançada anos-luz. Lá no passado já existia mapoka, o pessoal já dançava mapoka na África, que é uma dança que, além de priorizar os movimentos pélvicos, então tem base, tem ciclone, tem split, tem quadradinho, tem de tudo na mapoka. Óbvio que não são esses nomes, né, dos movimentos, com certeza, né? Mas os movimentos aparecem lá. Além disso, também é uma dança de celebração, então a mapoka é sempre dançada em festivais para comemorar a fertilidade da terra, para celebrar a feminilidade, celebrar a fertilidade das mulheres, celebrar a vida. É uma dança relacionada ao sagrado feminino e à fertilidade, o que é a coisa mais linda, né? E além da mapoka em si, que é uma dança que a gente olha, você bate o olho e você fala assim, gente, aprendi a fazer esse movimento na minha aula ontem, olha só. Além disso, a maioria das danças que tem origem africana tem dois elementos que a gente tem no twerk também, que é o quadril e contato com o solo, com os joelhos flexionados. Por quê? Gente, vamos falar aqui, né? Danças afro-brasileiras. Samba, axé, danças de orixá, coco, maracatu, o funk carioca, o brega funk. São todas danças afrodiaspóricas. Forró, samba rock, todos. E todos têm esse trabalho do quadril porque é um elemento que tem em todas as danças africanas, praticamente, né? A maioria das danças. E o contato com o chão, que é esse aterramento. Então, os joelhos normalmente estão flexionados. Quando não estão flexionados, a gente vai ter o batuque lá no chão dos pés que se encontram com o chão. E isso tem a ver com a cultura africana, porque diferente da cultura europeia, na África acredita-se que, não estou falando agora de uma religião específica, né? Tem várias religiões, óbvio, na África, mas a cultura de modo geral acredita de que os deuses, as divindades, tudo o que é sagrado está no chão, está aqui na terra. Então, se a gente for lá olhar quais são os deuses, os santos que tem nas religiões africanas,
Normalmente eles estão ligados à água, à floresta, à terra, sabe? São coisas assim, de elementos que tem aqui com a gente. Então, uma forma de se aproximar dessa divindade é justamente o contato com a terra, com o solo, com o que está aqui. Isso já é diferente se a gente for olhar, por exemplo, danças de cultura europeia, que foi o que eu disse anteriormente. O balé clássico. O balé clássico é uma dança europeia, né, a raiz dele, e a cultura europeia, dentro desse meio, acredita que a divindade, o que é sagrado, está no alto, no céu, né? Porque são Jesus, Deus, enfim. Então, o balé clássico, se a gente perceber, todos os movimentos tentam alcançar o céu, são movimentos que vão para cima, os saltos têm essa leveza de voar, porque é uma maneira de tentar se aproximar desse sagrado. Ligando o modo licenciado em dança. Tipo, professora de dança de armário. Foi. Continuando. Origem africana, tem toda essa questão que eu já falei anteriormente, que é muito importante da gente considerar, porque isso muda a forma como a gente enxerga o twerk. Quando, no passado, né, a gente sabe que a África foi um continente que sofreu muito com a escravidão. E aí, nesses processos de escravidão, onde os negros tiveram que passar pelas diásporas forçadas deles, né, para serem escravizados, acabou que muito da cultura africana se espalhou pelo mundo inteiro. Por isso que a gente fala que no Brasil, por exemplo, nós temos muitos elementos afro-brasileiros, porque são elementos da nossa cultura que são aqui do Brasil, mas tem a raiz na África. Isso aconteceu em todo o mundo, em todo lugar tem resquícios da cultura africana. E aí, quando os escravizados foram tirados, né, da África, levados para os Estados Unidos, acabou que as mulheres, principalmente, dançavam ali as danças delas, mapoca e outras danças que tinham esse trabalho com o quadril, né? E aí, isso foi visto pelas mulheres estadunidenses. E elas começaram a reproduzir esses movimentos. Só que, como é muito difícil falar sobre isso, né? A gente tem que ir com bastante cautela, porque a gente tem que pensar que isso é uma época bem atrás, né? Não é a época atual, e a gente tem que olhar as pessoas da forma como elas pensavam nessa época. Então, vamos voltar aqui, pelo amor de Deus, escreve isso aqui bem grande, tá? Deixa escrito enquanto eu vou falar essa frase que eu vou falar. Escreve assim, Naira. A Naira vai me ajudar nisso. Estamos falando como se fôssemos as mulheres daquela época, tá? Pá! Isso foi, tipo, antes de 80. Vamos lá, volta no passado. Estamos em uma época em que acredita-se que pessoas com a pele branca são melhores do que pessoas com a pele negra. Estamos numa época em que pessoas brancas se achavam ali no direito de escravizar pessoas negras. Também não estou falando que não exista racismo, tá? É óbvio que o racismo ainda existe. Mas a gente estava numa fase em que as pessoas negras eram escravizadas e estava tudo bem. Estava tudo bem isso. Naquela sociedade isso era normal. Aí, a pergunta que eu quero falar aqui. Se a estadunidense branca estava vendo essa dança, estava fazendo esses movimentos, você acha, e ela estava copiando os movimentos de uma mulher negra, você acha que essa mulher branca, nesse meio em que ela vivia, onde os negros eram escravizados, ela ia falar que ela estava dançando a mapoca ou qualquer outra dança africana? Você acha? Não, não faz sentido. E foi por isso que inventaram esse nome, que é o nome twerk, que é o nome estadunidense. Existem duas
vertentes aí do porquê o nome é twerk. A primeira é uma linha aí que diz que é um nome dado relacionado às movimentações que a gente faz com o quadril quando a gente dança, que são as palavras twist e jerk. Talvez eu esteja pronunciando errado, gente, porque eu não sou bilíngue ainda. Quer dizer, a gente sabe algumas coisas, né? Mas enfim, Básico. é o básico. Twist e jerk, que significa torção e empurrão. Que é o que a gente faz com o quadril, né? A gente torce e a gente empurra. E a outra vertente fala que é a junção da palavra trick e work, que é truque de trabalho. É porque lá na época, que foi nas décadas de 80, principalmente nos Estados Unidos, mais especificamente na periferia dos Estados Unidos, as mulheres que mais praticavam twerk, que mais começaram a usar essa técnica, eram as strippers. E aí a questão do truque de trabalho é que algumas delas começaram a colocar as apresentações de twerk, apresentações de dança inseridas ali no show delas, no trabalho delas, para aumentar a renda. E aí algumas até deixaram de se vender para ficar só na dança, só fazer apresentações de twerk. E aí elas conseguiram ganhar o meu valor de dinheiro, por isso que tem essa segunda vertente, que é o truque de trabalho. Agora você vai me perguntar, né? Mas como é que isso ficou famoso? Depois que as cantoras começaram a usar as técnicas de twerk nos shows, foi que fez um boom para todo mundo conhecer. Isso começou, várias cantoras usam, né? Mas aqui foi o maior boom, foi a Miley Cyrus em 2010. Porque ela estava lá na MTV e fazendo o show dela e ela começou a dançar twerk. Então, como ela estava numa plataforma muito grande, acabou criando muita visibilidade. Mas muitas cantoras pop já tinham usado twerk antes dela. Rihanna, Beyoncé, Nicki Minaj usa, Lady Gaga já usou, Katy Perry já usou, Cardi B. Todas essas maravilhosas já tinham usado twerk, aí elas começaram a colocar mais elementos de quadril ali nos shows, e foi quando ganhou uma visibilidade gigantesca. Aqui no Brasil, por coincidência, justamente quando as norte-americanas cantoras do pop começaram a usar, aqui no Brasil a gente começou a ter uma ênfase muito grande também no quadril. Dança do Creu, o Bonde das Maravilhas, a Anitta começou a dançar muito twerk, a Ludmilla, as famosas MCs Fruta, todas elas ao mesmo tempo praticamente do que estava acontecendo lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil as funkeiras também começaram a se apropriar dessa técnica e colocar do jeito brasileiro, nos né? shows. Isso, Nayara, do jeito brasileiro. Tem muita... O twerk é uma dança que, como o twerk, chamado de twerk, é uma dança muito nova. Então a gente tem vários recortes dele para contar a história. E em cada lugar ele aparece de uma forma. Por exemplo, aqui no Brasil, tem até pessoas que dividem a técnica twerk, a técnica de dança funk, técnica de dança brega funk. Tem que distribui a todos eles, porque são movimentos diferentes que acontecem ali. São tudo no quadril, mas são movimentos diferentes. Essas divisões acontecem porque cada uma dessas danças, né, dessas estéticas de dança, tem seus próprios elementos, sua própria história, sua própria linha ali do que acontece. Por exemplo, twerk, eu contei pra vocês aqui agora como foi o twerk, a origem dele. Agora, o funk carioca, por exemplo, vai beber e vai ser influenciado diretamente pela música funk carioca, pela batida que os nossos funks aqui no Brasil têm. Então é óbvio que os movimentos vão ser diferentes dos movimentos do twerk, e que são diferentes em alguns detalhes dos movimentos de brega funk. Mas são danças que, de modo
mais geral vão trabalhar com o quadril, com a cintura pélvica, com relaxamento e tensão do glúteo, com relacionamento entre quadril e joelhos. Normalmente quem dança um acaba que também dança os outros, aprende os outros, porque são tipo primos, possam se unir um com o outro. Além, é claro, de todo esse objetivo prático que é de soltar as articulações do quadril e trabalhar com o seu relaxamento muscular, dentro do twerk nós também vamos trabalhar questões como o empoderamento feminino, a autoconfiança, o amor próprio, a aceitação, a liberdade das mulheres de dançar, vestir e fazer o que quiser com seus corpos, a liberdade dos corpos de serem como são. Isso acontece porque abre aqui, faz um bônus aqui, ó, um parêntese. Isso que eu vou falar agora é baseado no meu artigo científico que eu fiz em 2020 para me formar na faculdade de artes com habilitação em dança. Então não é um achismo da minha cabeça, tá bom? Além de todo o trabalho prático e corporal que a gente faz no twerk, nós também trabalhamos as questões de empoderamento feminino, autoconfiança, amor próprio, a liberdade do corpo feminino de ser, de fazer, de vestir e de dançar da forma que preferir, da forma que se sentir bem. E para o artigo, eu conversei com um montão de mulheres, eu fiz uma pesquisa de campo, eu fiz questionários online para as pessoas responderem. E a maioria das pessoas, tipo 97% do público que respondeu, tanto no formulário quanto pessoas com quem eu conversei, disseram que quando começaram a rebolar, tudo mudou. A autoestima ficou lá no alto, começou a se colocar mais, começou a confiar mais nas suas capacidades, se sentir mais sensual, se sentir mais maravilhosa, entendeu? E nesse artigo eu defendo justamente que a gente tem essa transformação, essa mudança que vem aos poucos, né? Não é fui pra primeira aula, pum, transformei minha vida, não. Mas é uma mudança gradativa, porque nós trabalhamos com nossa região, né, de fertilidade. E eu faço muito isso nas aulas, que é conectar a arte, a dança, as práticas que a gente tem com essas questões de aqui, onde eu estou me movimentando para dançar twerk, é onde eu tenho a potência capaz de gerar uma vida, seja homem ou mulher. E isso não significa que, nossa, todo mundo é obrigado a ter filho? É óbvio que não. Mesmo quem não quer ter filho, nunca na vida, é nessa região da nossa cintura pélvica que nós temos a potência, a capacidade disso. Por isso que é a nossa área de fertilidade. Quando a gente começa a movimentar isso, a gente movimenta com energias aqui, ó, do nosso interior, da nossa vida, que é muito para trás, né? Muito intrínseca, assim, muito focadinha. E aí, essa energia vai subindo para tudo que é canto e acaba abrindo as portas aí pra gente conseguir, de fato, trabalhar com todas essas questões de empoderamento dos corpos dentro das aulas de twerk. Mas isso é a forma como eu trabalho nas aulas. Não existe só essa linha de twerk, essa vertente, também tem outras vertentes que são mais voltadas para clipe, campeonatos de twerk e tal. Eu prefiro pegar mais essa parte do sagrado, essa parte do empoderamento e de se tocar e de se sentir e de ter um processo de autoconhecimento dentro das aulas de twerk e de ativar aí a sua sensualidade. E é isso. Acabaste. Bora rebolar.